Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando com mais algumas novidades. Desculpe a demora por estar fazendo esse vídeo. Vocês que estão no YouTube, sejam bem-vindos. As pessoas que estão chegando agora. Quem já está no canal, não se esquece de dar o like, compartilhar o vídeo, tá? Hoje eu consegui um tempinho para poder vir aqui para conversar. Boa noite a todos, boa noite ao Beta Troll, o cara que eu mais torço para que organicamente cresça na internet. Aliás, o papo é sobre isso hoje. Aliás, era um dos papos sobre isso, mas primeiro eu tenho que explicar porque minha mente foi muito... Opa, deixa eu só mexer aqui porque tá dando... Minha mente foi muito afetada no último final de semana. Uma semana que antecede o meu aniversário, que é amanhã. Tem uma amiga da minha mãe que eu converso muito com ela. E ela tem um filho. Ela tem um filho. E desculpa, eu tava rindo aqui de uma coisa que mandaram no comentário, mas é uma coisa um pouco séria. Esse filho passou por muitos problemas. Teve um problema com o casamento, os filhos não estavam mais indo vê-lo e tal. E ele estava morando com a mãe. Tanto que ele foi e pedindo aposentadoria, porque começou a ter problemas com isso aqui. E isso já vinha de uma recorrência, entendeu? Ele já estava tendo uns comportamentos já um pouco fora do padrão. Dizendo assim, que requer cuidados, né? Que requer toda uma todo um cuidado, todo um medicamento e tal. E eu vejo que pela história que eu escuto, foi justamente abandono dos filhos, abandono da família. A última pessoa que estava tomando conta dele era a mãe. Ele mora atrás da casa da mãe dele. E a gente conversava sempre. Falava com ela para ter muita paciência com ele, para ela não abandoná-lo, né? Porque é duro, né? Realmente, a mãe é o último refúgio do homem. Ou ele fica sozinho, no caso dele, né? E eu torcia muito para que ele voltasse, que ele queria estudar, ele queria voltar a fazer alguma atividade. Ele não estava satisfeito ficando em casa, ele estava em processo de aposentadoria e tal, mas ele já estava com a mente mexida. E no final de semana, no último sábado, eu recebo a notícia do falecimento dele. E aquilo me fez, sabe, me abalou emocionalmente, porque eu me identifico muito. Eu não sei, quem acompanha a minha história sabe até agora como eu cheguei, o que aconteceu comigo. Então existe uma leve identificação, porque a gente tem que, nós homens, temos que às vezes aguentar muita coisa que é uma barra, entendeu? É uma barra. Às vezes a gente carrega o mundo nas costas. Falo isso porque eu já não tenho mais a minha mãe. Já é duro você chorar quando a sua mãe se vai. Imagina a mãe que chora quando o filho se vai da forma como foi. E isso é muito, sabe? Muito pesado. Achei muito pesado. Cara, eu fiquei mal. Quem sabe da minha história, quem acompanha meus vídeos sabe como é que é. Eu também tenho essa passagem toda, apesar de tentar criar sempre algo melhor, trazer conteúdo para vocês. Eu também tenho uma passagem triste, que eu chego e conto, até porque muitas erros que eu cometi, eles servem de experiências a vocês.
Então, quem não conhece muito da minha história, que eu conto a parte da pensão militar, parte da faculdade que eu tentei fazer, das coisas que eu fui me envolver com justiça, com parte de advogado, entendeu? Tudo isso sobre o lance de crescer profissionalmente, né? Tava assistindo um podcast, ouvindo o podcast, assistindo, né? Você ouve o podcast. Pô, né? Brincadeira não. Sobre crescendo profissionalmente, porque o que acontece? A gente que é mais sozinho, não tem um elo familiar, não tem uma pessoa para te dar um apoio, você não tem um networking, é tudo muito mais difícil. Todo mundo fala, com esforço você consegue. Até você consegue chegar a certo ponto. Eu cheguei, mas que depende do reconhecimento dos outros. Isso eu escutei, eu sempre me questionavam quanto a isso, sempre tentavam refutar quanto a isso, mas depois que eu vi um outro podcast falando sobre isso, eu falei, aí não tô errado não, entendeu? Porque não adianta às vezes você estar dando o melhor no local, você aprende, você faz tudo e ninguém te dá um up, ninguém te dá um incentivo, ninguém te dá uma chance para algo maior. Isso acontece pra caramba. Aí tava comentando, né? Essa parte de coaches, né? Que os coaches falam que se você conseguir, se você fizer acontecer, vai dar certo. Isso nem sempre é certo. Nem sempre é o caminho. E eu estou nessa fase de redescobertas quanto a isso. É uma coisa, né, que não é para todo mundo, sabe? Mas que às vezes por boa vontade das pessoas, elas não te dão aquela chance que você quer. E você vai buscando a sua chance, vai tentando fazer sua chance, tentando fazer sua chance. Você tenta e as pessoas ignoram. As pessoas não te dão um feedback, as pessoas não entram e não falam com você. Mas você precisa viver, você quer tocar seus projetos, você quer colher os frutos lá na frente, você tem que pôr comida na sua mesa, entendeu? É várias coisas acontecendo, né? E isso, né? Tudo acontecendo é o que vem para um outro tópico que eu queria comentar aqui. Eu tava vendo foi o quê? Tava vendo um vídeo do Baltar, Rodrigo Baltar, sobre o David Jones. Isso já é uma outra coisa que eu quero comentar. O sucesso e a pessoa que é dita que está fazendo sucesso. David Jones. Eu nunca entendi por que ele fazia sucesso. Então, quando pintou teve um vídeo do Rodrigo Baltar mostrando que ele jogando aqueles jogos antigos. O Sonic, que ele disse que jogava muitos Sonics, mas que só jogava o Sonic 2. Isso ele fala num vídeo. Ele está jogando um gameplay de Sonic, que ele fala que jogava muitos Sonics, mas que só jogava o Sonic 2. Aí ele não entendia de nada. Aí mostraram outro gameplay do Crash, que também falava um monte de coisa. Ele jogava o jogo, mas ele parecia que não era familiarizado com o jogo. Acho que era até o Trilogy, né? Trilogy, que é uns 3 Crashes remasterizados. Mas o pior de todos, para mim, foi o do Mega Man, que ele não conhecia a cronologia do Mega Man. Aí entrou essa discussão. Você precisa ser gamer para poder ser um cara que vai fazer vídeo, stream no YouTube para ser famosinho? Primeiro assim, acredito que não. Você não precisa ser gamer. Você precisa ter a condição, né? O dinheiro para poder manter o status, né? Você consegue manter um programinha de games com dinheiro? É muito mais fácil. Pô, vamos pegar, por exemplo, o Lordinho. Pô, o Lordinho
É isso aí, o Lordinho acabou de falar. Ó. Muitos youtubers de sucesso são personagens que não tiveram experiências autênticas com jogos. É justamente isso. Eu vou dizer, eles são proibidos de fazer isso? Na teoria, não. Mas eles, ao fazerem isso de uma forma sem uma assessoria, sem uma consultoria, para dizer, ó, esse jogo é assim, 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 funciona dessa forma, ele foi lançado em tal ano, ou o mínimo de trabalho de pesquisa, entendeu? O mínimo de trabalho de pesquisa. Pô, cara, geralmente esses mané recebem o jogo de graça. Pergunta se o Alan Zoca paga pelaquela caixa de luxo de Hogwarts Legacy. Pergunta se algum desses famosinhos aí compram os jogos. Não compram. Mas na hora de entregar um trabalho, eles não entregam. O David Jones foi o caso. Foi o caso que foi feito. Eu falei, quando pintou no Baltar, eu falei assim, só o Baltar vai zoar, não vai ir muito pra frente. Quando eu fui ver, já tava com outro cara, me esqueci o nome do cara que tava falando agora. Quando eu lembrar, eu falo. Falando da mesma coisa. Só que ele deu esse ponto. Você não é proibido de fazer isso. Mas você também não pode fazer uma coisa para passar vergonha. Entende? É meio estranho. O mundo para mim não faz tanto sentido. Porque ainda é uma coisa meio que, como é que eu vou dizer, aceitável, entre aspas. O cara pode fingir que gosta daquilo, ou fingir que e falar de uma experiência que ele diz que tem, mas não tem. O que mais tem aí? O que mais tem gente forjada? Aí vejo gentes orgânicas, pessoas orgânicas que estão fazendo um trabalho orgânico, por exemplo. Eu tenho um blog desde 2009, eu nunca fui pra frente. Que eu falava de coisas nerds, falava de brinquedos, falava de desenhos animados antigos. Eu fazia pesquisa. Cara, eu tinha que fazer pesquisa. Mesmo conhecendo, eu tinha que fazer a pesquisa, eu tinha que meter a mão na massa. Chegava numa Wikipedia da vida, chegava, ó, para pelo menos conhecer a origem, né, do material que eu consumia. Aí quando chegava, vamos falar a nível Brasil. Como é que isso foi lançado a nível Brasil? Eu lembro disso e disso e disso. Quando, vamos supor, um desenho tal, o desenho teve exibição em tal ano, naquela emissora tal. Não veio com um lote de desenhos, mas não teve produtos de marketing, que só foram lançados nos Estados Unidos. Teve lançamento em home video? Não teve na época. Ou teve por aquelas distribuidoras underground de locadora, entendeu? Para ficar um negócio mais bonito. Porque quando eu fazia, eu escrevia no meu blog, eu fazia coisa inspirada em revista dos anos 90. Porque eu crescia querendo ser o cara que ia escrever sobre cultura pop, sobre games, mas muito inspirado nos anos 90. Entendeu? Eu não gosto de... Eu gosto de criar uma... Eu criava sempre com base nisso. Pô, eu era leitor da Wizard, eu era leitor da Herói, eu era leitor de tudo que era revista informativa, entendeu? Eu não gosto da cópia do gringo. Eu posso até usar uma base do que o gringo faz, porque eu preciso saber da origem para eu trazer uma curiosidade. Eu tenho textos bacanas demais, que eu acho que, assim, eles eram coisas pouco faladas ou coisas nunca faladas. E eu chegava e fazia no meu blog. Eu faço no meu blog. Aliás, uma coisa que eu sempre falo, ó, se vocês quiserem, depois eu vou deixar o link do meu blog para vocês olharem, para vocês verem, o negócio como é que era. Mas voltando um pouco ao assunto do David Jones, ele nunca me passou confiança. Eu vi a gente curtindo. O David Jones é legal. Que nem um tal do Peter Jordan do Ei Nerd. Eu nunca gostei do Peter Jordan do Ei Nerd. Nada contra a maneira como ele chegou lá. Mas também nunca me passou como uma pessoa autêntica. Como uma pessoa que ia falar de uma forma mais orgânica. A gente sente que aquilo é formatado. Só que o David Jones, caramba, velho. Quando começaram... Era Gameplay RJ, né? Quando eu começava a pegar os vídeos dele, eu chegava e parava no meio. Porque ele tinha um hábito de falar muito correndo,
que era uma coisa que eu também não gostava, e ele tinha um, sei lá, cara, ele falava, sabe aquela pessoa que parece que tá pegando um assunto para render, para puxar demais? Eu sei porque eu tenho esse hábito. Eu tô tentando diminuir. Mas puxar até o limite, o David Jones é isso. Mas o David Jones jogando, eu nunca tinha parado para ver. Quando me mandaram esses... Putz grila. E o pior, a gente sente nos cortes que fizeram dos vídeos dos joguinhos, jogos clássicos, quando ele fala de Sonic, quando ele fala de Mega Man, fala daquilo dos anos 90, que a gente gosta, a gente sente que ele não tem assunto nenhum. Agora, se você, por exemplo, cara, vou puxar teu saco, Lordinho, que você está assistindo essa porcaria aí. Pegar o do Lord Betatrol. Você assiste uma live dele, você se diverte, você ri, e ele fala, você sabe que ele tem o conhecimento. Ele conhece a porcaria do negócio, que é o mínimo. Entendeu? Então há mais naturalidade. Porque o cara que estuda um roteiro, que estuda e lê, e tem que falar baseado naquela leitura, ele vai falar uma coisa muito formatada, pode falar groselha no meio do caminho, né? Porque o David Jones é complicado. Entendeu? Tinha uns colegas meus, o David Jones, que nem outro também que eu não gosto muito, Casemiro. Perdoe quem gosta do Casemiro. Eu não suporto esse cara. É o cara que fala com o público norme, que é o público casual, o público que não joga tanto videogame, não conhece tantas coisas. E eu já me irritei também com outro cara. Isso me lembrou esqueci o nome do cara. Um youtuber aqui. Que. De nada. Lorde, tu é 10. Tu é 10 mesmo. Eu mandei. Um cara que ele ia pra feira fazer garimpo. Ele vai pra feira, ele filma feiras. Ele é daqui do estado. E ele cometia cada gafe. Ele pegava um material e ele não sabia o que era. E ele chegava e falava uma coisa que não era aquilo. Eu falei, caraca, velho. Aí eu parava para explicar. Tu acaba sendo chato, né? Porque você para, não sei o que, explicar isso, isso, isso. Uma vez ele me deu uma indireta no fora nos comentários. Uma indireta como se fosse um fora nos comentários. Mas eu falei, não. É porque é assim, assim, assim. Tem gente que você entende que não é a especialidade dela falar no YouTube sobre aquilo. Entendeu? Você pega, por exemplo, a Nostalgia, que é outro youtuber, é uma youtuber que eu gosto muito, de Lost Medias, que ela vai falar sobre uma coisa, só que aquela coisa ela tem que falar de uma forma resumida. Aí eu acabo sempre falando um pouco mais porque tem algum complemento. Por exemplo, quando ela falava de jogos, ela fazia alguma coisa sobre jogos. Desculpa, comentários aqui. Os comentários são maravilhosos, cara. O Lordinho tinha que aparecer mais vezes nos meus comentários para fazer rir. Aí então quando ela fazia esses comentários, ela fazia essas edições no vídeo, porque primeiro o vídeo ia ficar muito extenso. Eu chegava e fiz uma complementação. Ela falou alguma coisa sobre Zibo, né? Aí eu não lembro o que eu falei sobre o Zibo, que era o videogame, né? O videogame nacional, que eu comentei algumas coisas a mais que eu sabia. Não eram tão relevantes para o vídeo em si, mas que valiam a pena ser comentadas. Porque o comentário é justamente isso, é para você abrir um diálogo. Você pode abrir um pequeno universo expandido sobre aquele comentário lá. Porque se a pessoa faz um iceberg de Lost Medias, ela vai falar um resumo de várias Lost Medias. Quando ela estava falando de games, eu fui e comentei algumas coisinhas, umas coisas pontuais que ela não havia comentado no vídeo, mas também que não eram tão relevantes assim para o que o vídeo estava propondo mostrar. Só que é uma coisa, uma pessoa que perdão, olha só, já comecei a me enrolar. Uma pessoa que se estabelece fazendo Lost Media,
ela vai entender muito de games? Não. Ela pode até pegar umas coletâneas e ajustar ao formato dela. Agora, um gamer, David Jones, um cara que se diz gamer, que está fazendo coisa de videogame, ele tem que ter, no mínimo, um pouco de entendimento. Mais, entendeu? Dependendo da proposta do que você apresenta no canal. Então, é o mínimo que a gente pede das pessoas, de quem se diz streamer de game. Mas no final a gente sabe que conta, né? O quanto de vídeo você faz, o quanto de engajamento que você tem, entendeu? Às vezes você pode botar um conteúdo inferior, mas você faz 3, 4, 5 vídeos por semana, você tem lá os patrocinadores botando lá no teu bolso um dinheirinho, te dando um agradozinho, um joguinho aí fala bem do meu joguinho aí ó, aí vamos para patrocinar, fala bem do meu joguinho aí, vai, fala bem do meu joguinho, que é assim que funciona. Então os mais orgânicos sofrem para poder conseguir se estabelecer no YouTube. Não tenho nada contra quem queira fazer sucesso ou não, mas tem gente que faz sucesso realmente que não é bem merecido e nem é tão aclamado pelo nicho que diz que está produzindo conteúdo. Esse é o ponto. Bom, vou encerrando por aqui. Eu tinha um pouquinho mais de assunto para falar, acabei reduzindo um pouco mais, que eu queria focar mais nessas coisas aí, não queria focar em outras coisas. Talvez eu pegue mais um pouco do assunto e vá esmiuçando mais, mas não era a proposta. Eu queria um pouco me afastar um pouco disso, desse baque que eu tive, que eu contei no início do vídeo, para poder discutir que isso tinha mais peso, eu achei mais interessante e é mais relevante para vocês. Então isso fica para outra hora. Valeu a todos que assistiram. Agradeço ao Lordinho por estar prestigiando meu vídeo aqui, falando as ideias dele. É isso aí. Eu tenho que também pôr minhas ideias em prática, mas muita coisa aqui acontecendo. Problemas pessoais que eu espero que futuramente estejam resolvidos. Mas estou fazendo o possível para tudo dar certo. Beleza? E sexta-feira eu volto, sem falta.